O nome do Senhor. Segundo Pedro 3, versículo 1 adiante, diz assim: a vida do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelo santo profeta e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde os seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homicídios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas alongando para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não convém serem santos atos e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E teve por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, todo indulto de importante trouxe igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejam juntamente arrebatados e descaiai da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Levanta o poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém? Então pode falar as mãos, pode levar a Deus no céu. Palavra de Deus, palavra de Jesus, inspiração do Espírito Santo de Deus para o meu coração e para o nosso coração nesta noite. A vida do Senhor. Há muitos e muitos anos se prega-se a vinda do Senhor.
há muitos e muitos anos prega-se o arrebatamento da igreja. Prega-se o arrebatamento da igreja. Há muitos e muitos anos atrás, prega-se santificação do corpo, da alma e do espírito. Há muitos e muitos anos atrás, se prega-se contra o mundo, o pecado, a vaidade. Há muitos anos se tem feito isso. Amados, escrevo-vos agora na segunda carta. Ou seja, eu já havia escrito a primeira. Primeiro Pedro já era a primeira carta. Segundo Pedro, a segunda carta. Escrevo-vos na segunda carta. Em ambas as quais expresso com exortação o vosso ânimo sincero. O que é exortar? É pregar, é ensinar. É explicar a verdade da palavra de Deus. Explicar realmente o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós aqui nessa noite. Para quê? Para que naquele dia nós não cheguemos até Deus e falamos: Senhor, eu não sabia que não podia fazer isso. Eu não sabia que não podia fazer aquilo. Ninguém que está aqui nessa noite poderá abrir a sua boca e falar isso para Jesus. Você está sendo exortado para que você continue com o teu ânimo sincero dentro da palavra de Deus, dentro da doutrina do Senhor. Porque placas de igreja é o que mais tem por aí. Pregadores, pregadoras é o que mais tem por aí. Movimentos evangélicos, movimento gospel é o que mais tem por aí. Até muitos já se converteram ao satanismo, ligado à Rede Globo, para enganar o homem, a mulher, principalmente os jovens e as jovens do dia de hoje, pensando que aquilo lá tudo é para Deus. Mas não é. Mas não é. Pode cantar bonito? Pode. Pode cantar bonito? Pode. Mas eles estão cantando. Apenas cantando. O próprio Jesus diz na sua palavra: esse povo me honra com seus lábios, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Olha a diferença. Entre o cantar e louvar há muita diferença. Para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Quantas que já estiveram aqui sentados nesse banco, ouvindo o apóstolo, ou o pastor, ou o pregador, ou pregadora, ou evangelista, ou cooperador, ou missionário, pregando a verdade. Nesse altar tem que se pregar a verdade. Nesse altar tem que se pregar a verdade da palavra de Deus. Porque é a verdade de Deus que liberta o homem. É a verdade de Deus que liberta a mulher. Porque a palavra de Deus diz assim: depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Senhor usou os santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Então, os apóstolos pregaram, aí ele colocou de lá para cá cooperadores, pastores, missionários, né? Cooperadores, missionários, para pregar a verdadeira palavra. Mas
Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência. Está vendo? E nós estamos nos últimos dias. Nós estamos, aleluia, Jesus, e os últimos dias vai ser um dia pior que o outro. Aquele que pregava a verdade, hoje ele já não prega mais a verdade. Aquele que pregava contra o pecado, hoje já não se prega mais contra o pecado. Aquele que pregava contra o divórcio, hoje, claro, que ele não vai poder mais pregar contra o divórcio, porque ele é divorciado e casado de novo. Aquela que pregava contra o divórcio também não pode mais pregar contra o divórcio, porque é separada e casada de novo. Está vendo? Como nos últimos dias, e nos últimos dias serão escarnecedores andando segundo a sua própria concupiscência. Então quer dizer que o que era pecado outrora, hoje não é pecado mais. Então a vaidade antes era pecado, a vaidade hoje não é mais pecado, é moda. Se antes era pecado assistir televisão, hoje não é mais pecado não. Se era pecado adulterar antes, hoje não é mais pecado adulterar mais não. Se antes era pecado fornicar, hoje não é mais pecado não. Sabe por quê? Porque esse homem e essa mulher começaram a andar segundo a sua própria concupiscência. Não tem mais temor de Deus. Não tem mais o Espírito Santo de Deus. E quando sobe no altar, parece chama de fogo. Parece labareda. E pula daqui, e pula dali, e pula de lá, e salta daqui, e salta para lá. Espera aí. Que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo a sua própria concupiscência, dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois é, desde criança ele acompanhava os pais na igreja, acompanhava a mãe na igreja, e sempre o pregador estava lá: irmãos, se preparem, porque Jesus está voltando. Irmãs, se preparem, que Jesus está prestes a arrebatar a igreja. E o tempo foi passando. Os pais dormiram. Certo? Dormiram. E todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Então eles já não creem mais na volta de Jesus. Eles não creem mais no arrebatamento da igreja. Sabe por quê? Porque o pecado simplesmente está chegando ao seu entendimento. O pecado simplesmente cegou a sua visão espiritual. E voluntariamente ignoram isto. Voluntariamente. Então você não está sendo forçado a ignorar. Você não está sendo forçado a ignorar a palavra de Deus. Você não está sendo forçada a ignorar a palavra de Deus. Se você está ignorando, você está ignorando voluntariamente, segundo está escrito na palavra de Deus. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Você sabia que nós estamos no meio da água? Que o planeta Terra está no meio de água? Há mais água do que terra, e nós estamos no meio da água. A palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos e irmãs. Aleluia. Ó, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste.
pelas quais coisa ofereceu ao mundo, então, conversa com as águas do dilúvio. A palavra de Deus também é gente, irmãos e irmãs. No dia de hoje, está semelhante ao dia de Noé, ou talvez até pior. Porque no dia de Noé, o povo casado, bebiam, estavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Eu creio que está pior do que o dia de Noé. O mundanismo pecaminoso está exposto à nossa frente. Homossexualismo tomando conta do mundo. E aí que você fale mal do homossexual. E eles falam que é problema genético. Eles falam que é problema da ciência. É nada. É falta, sim, do temor de Deus. É falta, sim, da base de Deus nas suas vidas. Mas os céus e a terra, que agora existe, pelas mesmas palavras, se reservam como tesouro e guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Está vendo? Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. Porque os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição do homem ímpio. Quem é o homem ímpio? Quem é a mulher ímpia? Aquele que não quer viver a palavra de Deus, aquele que não quer viver a doutrina do Senhor. Todo dia se prega contra o pecado, todo dia se prega contra a vaidade, mas não entra na mente desse homem, não entra na mente dessa irmã, não entra na mente desse irmão. O que eles querem então? Querem padecer justamente, aleluia, Jesus, como tesouro que se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Faz 2000 e poucos anos, o Senhor Jesus voltou para a glória. Para nós, Pai. Mas para ele pode ter sido, aleluia, ele pode ter voltado ontem para a glória. Mas ele prometeu que viria nos buscar e ele está às portas para buscar. Mas nós já pensamos assim, muitos já pensaram assim, mas ele que eu acompanhava meus pais na igreja, estou falando que Jesus ia voltar e não voltou. Eu vou me afastar um pouquinho. Vou fazer o que eu quero. Aí depois, quando quiser, aí eu sigo a doutrina dos meus pais ensinaram. Mas engano deles. Porque Jesus é fiel na sua palavra. Ele é fiel. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Está vendo? Todo mundo fala assim, a promessa de Deus está tardando. Mas eu estou com enfermidade, mas para que Jesus não vai curar. Eu estou com problema na minha família, no meu lar, para que Jesus esqueceu de mim. Jesus jamais vai esquecer de você. Jesus jamais vai esquecer da tua família. Jesus jamais vai se esquecer da salvação que Ele tem para você. Porque a vontade dele é que nenhum de nós
é que nenhum se perca, mas que todos venham se arrepender e venham estar aptos para ir morar com Ele no céu de glória, que está próximo para que isso venha acontecer. Olha que palavra! Olha que palavra nessa noite! O Senhor não retarda a sua promessa, Ele não retarda mesmo. Aí tem pessoas que falam assim, Jesus tarda, Deus tarda, mas não fala. Quem falou que Ele tarda? Porque Ele está falando que não tarda. De repente é você que não sabe esperar. De repente é você que não tem paciência de esperar. Mas o próprio Senhor Jesus diz a sua palavra, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência no Senhor. Olha você que ponto. Terceira uma coisa. Esperei com paciência no Senhor. Então estamos esperando no Senhor, não estamos? E o Senhor lá de cima se inclina para nós. Eu vou atender o meu servo lá. Eu vou atender minha serva lá. Que coisa maravilhosa! Fazer conta que nós merecemos tudo isso. Fazer conta que nós merecemos tudo isso. Mas se for analisar, meu irmão, minha irmã, se for analisar piamente, nenhum de nós que estamos aqui nesta noite merecemos, aleluia, a misericórdia de Deus. Porque nós pecamos de pensamentos, novos, de palavras, mas como Ele é tão maravilhoso, como Ele é tremendo, Ele nos amou até o fim. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai virar tudo cinza, vai virar tudo pó. Vai acabar, tudo bem, mas não vai acabar. Porque muitas pessoas ficam pensando, mas se eu não for salvo, se eu não for salvo, aí ele leva a igreja, aí eu fico por aqui, daí eu posso fazer o que eu quero, né? Por enquanto eu não posso fazer, porque ainda tem o Espírito Santo Deus para acusar um pouquinho, né? Falar, não faz isso, eu ainda te amo, eu quero te salvar, eu quero te livrar da grande tribulação, etc e tal. Aí tem pessoas que já pensam assim, irmão. Ele levou a igreja, daí eu fico do jeito que eu quero. Eu faço o que eu quero. Eu não pensaria assim, eu mudaria o meu conceito nessa noite. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém, e em santo trato piedade, e havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. A vontade de Deus, meu irmão, é que nem eu, que nem nós, e muito menos a nossa família tenhamos a perecer. Nenhum. Mas Ele não pode obrigar nenhum de nós que estamos aqui, muito menos a nossa família que está em casa, a seguir a doutrina do Senhor. Ele não vai obrigar ninguém. Ninguém. Naquele dia vai ser diferente. Hoje Ele está sendo o nosso Consolador, né? O Espírito Santo que fala, que conforta o nosso coração, dizendo, olha, continua perseverando na minha doutrina, continua perseverando na minha palavra, porque eu quero te salvar, eu vou te salvar. Mas depois de tal dia isso não vai nada acontecer. Hoje Ele é nosso melhor advogado. Você pega, dobra teu joelho, pede perdão e Ele perdoa. Tem alguma causa impossível, Ele vai lá e resolve para você. Ele faz tudo por você. Ele faz tudo por nós. Mas naquele dia Ele não fará nada por nós naquele dia. Ele só vai julgar. Só vai julgar. E daí como é que fica? Será que estamos firmes na palavra? Será que estamos guardando a vida dele?
aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Está vendo como vai arder tudo? É fogo puro. Mas nós, olha aí, olha a ressalva para nós que estamos aqui nesta noite. Olha a ressalva. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quem está aguardando o novo céu e nova terra que vai chamar de Deus? Eu estou aguardando. O novo céu e uma nova terra. Irmão, não vai existir essa terra imunda que nós estamos pisando nela hoje. Não vai existir esse céu que nós vemos hoje. E não vai existir o mar, segundo a palavra de Deus. Mas vai existir sim um novo céu e uma nova terra, no qual Jesus está falando para nós nessa noite. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. O que é imaculado? O que é imaculada? Purificado. Purificada. E aceitou Jesus como Salvador. Abandonou o mundo. Abandonou o pecado. Abandonou a vaidade. Abandonou a maldita televisão. Abandonou as piadas sujas. As piadas imorais. Abandonou tudo, abandonou o mundo, abandonou tudo, e vive somente pela palavra de Deus, pela doutrina de Deus. Irrepreensíveis. Procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis e em paz. E é irrepreensíveis? O que é irrepreensível para você, minha irmã? O que é irrepreensível para você, meu irmão? Não sabe? Então eu vou explicar para você. O servo de Deus, a serva de Deus que vive na palavra de Deus, não precisa ser chamado a atenção pelo pastor. Não precisa ser chamado a atenção pelo dirigente da igreja, porque ele não vai precisar falar para você que você precisa viver na doutrina, porque você vive na doutrina. Não vai precisar falar para o irmão tem que viver na doutrina, porque o irmão já vive na doutrina. Então o irmão não precisa ser repreendido. A irmã não precisa ser repreendida. Sabe por quê? Porque o irmão e a irmã são irrepreensíveis e inculpáveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Não entendeu a palavra de Deus? Não entendeu a mensagem que foi pregada? Chega para o dirigente, chega para o dirigente, chega para o obreiro, e pede uma explicação. Olha, eu não entendi. A irmã pode me explicar? O irmão pode me explicar? Para que não venha ser usado essa palavra para a sua própria perdição.
Porque se o anjo da igreja está aqui, é para ajudar o meu irmão, ajudar a minha irmã a herdar a vida eterna com Jesus. O anjo da igreja não está aqui para te meter espadada no pescoço, para te derrubar, não. O anjo da igreja está aqui para te sempre ver você de pé, ali na presença de Deus. Mas e se eu não gosto do anjo da igreja? E se eu não gosto do anjo da igreja? É difícil. E daí você, pela mesma escritura, você estará indo para a sua própria condenação, pela sua própria perdição. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis. Que pontos são esses? São aquelas palavras, irmão, que você não entendeu. São aquelas palavras, irmão, que você não entendeu. Mas você não é obrigado a entender. Tem tanta palavra que você ficou meio na dúvida, mas você não pode ficar na dúvida. Você tem que pedir conhecimento a Deus e ao pastor da igreja, aquele que Deus colocou à frente da igreja, para te orientar, para que você não venha ser, aleluia, Jesus, julgado por essa palavra. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais a sofrimento. Cuidado! Cuidado, minha irmã! Cuidado, meu irmão! Porque antes aquele obreiro pregava todo pecado, hoje não prega mais. Aquela obreira pregava todo pecado, hoje ela já não prega mais. Então você não viva muito aquela palavra, não. Porque senão você pode ser arrebatado juntamente com essa pessoa e venha descaiar da sua volta primeiro, ou seja, venha cair da fé, venha cair da presença de Deus, venha sair da presença do verdadeiro Evangelho de Deus, que é puro. A verdadeira palavra de Deus, ela é pura. E para que ela é pura, nós temos que ser puros também. Nós temos que ser imaculados e irrepreensíveis e viver em paz. Quem está entendendo aqui também? Amém. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, crescer na unção, crescer na santidade, crescer em tudo mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então é só Ele. É só Ele, irmão. É só Ele seja dada a glória. A só Ele seja dado a glória. Assim como agora, como no dia da eternidade. Amém! Que Deus abençoe, irmão! Que Deus abençoe, irmão! Aleluia! Seja o nome do Senhor. Segundo Pedro,